Hoje, quando ouvimos o nome Louis Vuitton, provavelmente pensamos em luxo, pensamos em malas, roupas, lojas sofisticadas e numa das marcas mais conhecidas do mundo. Mas antes de existir tudo isso, existiu apenas um menino que nasceu numa pequena aldeia francesa. Aos 10 anos, perdeu a mãe. Depois, o pai voltou a casar. A relação com a madrasta não era boa e, ainda muito jovem, Luiz tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Deixou a sua casa e partiu sozinho em direção a Paris. Ele não tinha uma grande empresa, não tinha uma fortuna, não tinha uma marca. Tinha apenas a própria vida pela frente. E talvez seja justamente por isso que a história dele seja tão interessante. Porque antes de existir a Louis Vuitton que conhecemos hoje, existiu um rapaz que simplesmente decidiu partir. Se estás a gostar desta história, deixa o teu like, comenta e partilha este episódio. Isso ajuda o algoritmo a levar este conteúdo para mais pessoas e ajuda-nos a trazer histórias como esta. Agora vamos voltar ao início. Louis Vuitton nasceu em 1821 numa pequena comunidade chamada Anchain, na região francesa do Jura. A família dele tinha uma relação forte ao trabalho manual. O pai era agricultor e a mãe trabalhava como chapeleira. Era uma vida simples, muito distante do mundo de luxo, ao qual o nome Louis Vuitton viria estar associado décadas depois. Mas a infância de Louis seria marcada por uma perca muito cedo. Quando tinha apenas 10 anos, a mãe morreu. Pouco tempo depois, o pai voltou a casar. E, segundo os relatos biográficos, Louis tinha uma relação difícil com a madrasta. Ele era descrito como um rapaz determinado e bastante teimoso. E a vida naquela pequena comunidade já não parecia ser o lugar onde queria permanecer. Até que tomou uma decisão extraordinária para alguém daquela idade. Partiu. Hoje, quando queremos ir para outra cidade, pegamos num carro, num autocarro ou num avião. Louis Vuitton não tinha nada disso. Ele saiu de casa e começou a caminhar em direção a Paris. A própria Louis Vuitton relata que ele partiu aos 14 anos e percorreu a França a pé durante cerca de 2 anos, realizando trabalhos temporários pelo caminho. Outra biografia relata que ele saiu ainda mais jovem, aos 13 anos, e percorreu cerca de 292 milhas, aproximadamente 470 quilômetros até Paris. Independentemente da pequena diferença entre as fontes sobre a idade exata, existe um fato impressionante. Um adolescente deixou a sua terra natal e fez sozinho uma longa caminhada até Paris. Durante esse percurso, precisou trabalhar para conseguir sobreviver. Foi ajudante, trabalhou como jornaleiro, fez trabalhos pesados, dormiu onde conseguiu e continuou. 2 anos depois, chegou finalmente a Paris. Tinha 16 anos. Naquele momento, provavelmente não fazia ideia do que a cidade lhe reservava. Chegar a Paris não significava que Louis tinha vencido. Na verdade, era apenas o começo. Ele precisava encontrar uma maneira de sobreviver.
e encontrou trabalho no ateliê de Monsenhor Marechal, um fabricante de caixas e embalador. Naquela época, esse trabalho era muito mais importante do que pode parecer hoje. Os viajantes precisavam de pessoas capazes de proteger, organizar e embalar corretamente os seus pertences. E Louis Vuitton começou como aprendiz. Foi aí que aconteceu algo fundamental. Ele começou a aprender um ofício. Não passou diretamente de rapaz pobre para empresário. Não. Ele passou anos aprendendo, anos trabalhando, anos observando, anos aperfeiçoando aquilo que fazia. A própria Louis Vuitton afirma que ele permaneceu 17 anos como aprendiz antes de abrir seu próprio estabelecimento. Pensa nisso. 17 anos. Hoje, vivemos numa época em que muitas pessoas querem resultados em poucos meses. Louis Vuitton passou 17 anos construindo conhecimento e experiência antes de abrir o próprio negócio. Com o passar dos anos, Louis tornou-se um profissional respeitado e a sua carreira começou a ganhar uma dimensão maior. Um dos momentos importantes aconteceu quando a esposa de Napoleão III, a imperatriz Eugênie, passou a utilizar os seus serviços. Louis tornou-se responsável por preparar e embalar as roupas da imperatriz. Isso colocou o seu trabalho diante de uma clientela extremamente privilegiada e a reputação dele começou a crescer. Percebam a sequência. O rapaz saiu de casa, o adolescente que caminhou até Paris, o jovem que começou como aprendiz, agora estava a trabalhar para uma das figuras mais importantes da França. Mas ainda faltava uma coisa: construir algo que fosse realmente seu. Em 1854, Louis Vuitton abriu seu próprio estabelecimento em Paris. Tinha 33 anos, ou seja, entre a sua chegada a Paris e a abertura do próprio negócio, passaram-se aproximadamente 17 anos. 17 anos de aprendizagem, 17 anos de trabalho, 17 anos antes de colocar o próprio nome num negócio. E isso é importante porque nós tendemos a olhar para as grandes marcas apenas depois de elas se tornarem grandes. Vemos a Louis Vuitton, mas esquecemos Louis, o homem, o aprendiz, o rapaz que caminhou até Paris, o profissional que passou anos aperfeiçoando o seu ofício. Essa parte da história que muitas vezes desaparece quando olhamos apenas para o resultado. E aqui a história fica ainda mais interessante, porque abrir a empresa não foi o fim. Louis continuou a observar as mudanças no mundo. As viagens estavam a mudar, os comboios estavam a ganhar importância, os navios a vapor estavam a transformar a forma como as pessoas viajavam, e os viajantes precisavam de uma nova forma de transportar os seus bens. Louis percebeu isso. Em vez de simplesmente continuar a fazer as mesmas malas e baús que todos faziam, começou a desenvolver novos modelos. Introduziu, por exemplo, baús de topo plano, mais leves, resistentes e fáceis de empilhar. Isso representou uma mudança importante
na forma como a bagagem era transportada. E aqui encontramos uma característica fundamental da sua trajetória. Ele não construiu apenas um negócio, continuou a adaptar-se ao mundo à sua volta. Mas a vida não seria sempre favorável. Em 1870, durante a Guerra Franco-Prussiana e o cerco de Paris, o negócio de Louis foi severamente afetado. Quando voltou a Asnières, encontrou o local devastado. A oficina tinha sido destruída, os trabalhadores estavam dispersos, os equipamentos tinham desaparecido. Poderia ter sido o fim, mas não foi. Louis voltou a reconstruir. Abriu uma nova loja e continuou o negócio. E mais uma vez, a história mostra uma coisa importante. Construir alguma coisa não significa nunca perder aquilo que construímos. Às vezes, significa ter de reconstruir. Louis Vuitton morreu em 1892, mas a história não terminou com a sua morte. O filho, Georges Vuitton, continuou a desenvolver a empresa. Foi Georges quem posteriormente criou elementos que se tornariam fundamentais para a identidade da marca, incluindo o famoso monograma LV. E geração após geração, aquilo que começou como o trabalho de um jovem artesão transformou-se numa casa conhecida mundialmente. Mas quando olhamos para esse resultado, existe uma tendência de pensar: ele teve sucesso, e parar aí. Só que essa não é a parte mais interessante da história. A parte interessante é tudo aquilo que aconteceu antes. Porque talvez nós estejamos demasiados ocupados a olhar para as pessoas depois de elas vencerem. Vemos o empresário depois da empresa. Vemos o escritor depois do livro. Vemos o atleta depois do troféu. Vemos a marca depois de se tornar famosa. Mas quase nunca vemos o período em que aquela pessoa ainda estava a aprender. O período em que ninguém conhecia o seu nome. O período em que ainda não havia resultados para mostrar. Louis Vuitton passou 17 anos como aprendiz. E hoje, quando olhamos para a marca, esses 17 anos podem parecer apenas uma parte da história, mas talvez tenha sido exatamente esses anos que prepararam o homem que viria depois. E essa é a parte da história que quero que guardes. Não confundas o tempo em que estás a preparar-te com o tempo em que estás parado. Há momentos em que parece que nada está a acontecer, mas talvez estejas a aprender. Talvez estejas a construir. Talvez estejas a preparar aquilo que ainda não consegues ver. Louis Vuitton não sabia, aos 14 anos, como terminaria sua caminhada. Ele simplesmente continuou. E talvez nós também precisamos aprender a respeitar mais os processos. Nem tudo precisa acontecer imediatamente. Nem toda fase precisa produzir resultados visíveis. Algumas fases existem para nos preparar. A história de Louis Vuitton começou muito longe das lojas luxuosas que conhecemos hoje. Começou numa pequena comunidade francesa. Começou com uma criança que perdeu a mãe. Continuou com um adolescente
que deixou a sua terra natal. Passou por uma longa caminhada até Paris. Depois veio o trabalho, o aprendizado, os anos de experiência, o primeiro negócio, os erros, as dificuldades, a reconstrução e muito tempo depois nasceu aquilo que conhecemos como Louis Vuitton. Talvez a maior lição dessa história não seja sobre luxo, nem sobre moda, nem sequer sobre dinheiro. É sobre processo, sobre continuar a caminhar mesmo quando ainda não conseguimos enxergar onde a estrada vai terminar. Porque, às vezes, aquilo que parece apenas uma caminhada pode ser o início de uma história que ainda ninguém consegue imaginar. E agora quero saber de ti. O que achaste desta história? Deixa a tua opinião nos comentários e diz-me qual é a história que gostarias de ouvir no próximo episódio. Eu sou Adilson Fernandes e este foi o episódio 40 do Despertar Podcast na rubrica Histórias que Ensinam. Até o próximo episódio. Se gostou desse conteúdo, segue-nos para não perder nenhum episódio.